Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Spectre, podcast feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Felipe Zanoff, sou host e editor desse podcast e no nosso 7º episódio entraremos em alguns assuntos polêmicos, digamos assim. Vamos falar sobre o que se denomina comunidade autista. E entraremos em vários debates bem importantes. E justamente por isso, nós optamos novamente por dividir o episódio em duas partes. Uma que será lançada nessa semana, que é esse que você está ouvindo, e outra que será lançado na semana que vem. O tema de hoje, se fosse para centralizar, se fosse para resumir, seria lugar de fala e tentar entender um pouco sobre a voz dos autistas na comunidade, e como elas ressoam e a importância das nossas vozes. Sigam nossas redes sociais, que estarão elencadas na descrição. Se você estiver ouvindo a gente antecipadamente no Anchor, pedimos que vocês sigam em todos os aplicativos de podcasts que vocês conseguirem. Também pedimos que, se você estiver ouvindo no YouTube, se inscreva, compartilhe e ative as notificações. E esperamos, mais uma vez, que vocês gostem desse episódio. Contamos também com a sua colaboração no sentido de deixar comentários, dúvidas, críticas. Estamos abertos a vocês. Os contatos estarão na descrição, como sempre. Muito obrigado desde já. Spectre, feito por autistas para o mundo. Então o tema de hoje vai ser comunidade autista, né? O que chamam de comunidade autista, e a gente vai abordar alguns pontos específicos, que são: quem, na nossa concepção, compõe a comunidade autista? Se são só autistas, ou sei lá, se os pais e mães também compõem. Como são as interações dentro dos grupos, por exemplo, de Facebook, e se existe toxicidade nesses grupos, enfim. A atuação das mães e pais, o uso da expressão famosa anjo azul, e se nós concordamos ou não com ela, e a falta de inclusão dentro de uma comunidade que supostamente luta por uma inclusão. Para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é: quem pode falar sobre autismo? Quem tem esse direito, entre aspas? Qualquer um pode falar? A gente tem mais direito, a gente tem menos direito? Eu acredito que todo mundo pode falar sobre qualquer tema em específico. Não existe uma liberdade de expressão ou de opinião sobre o tema. Porém, eu acredito que existe pessoas que têm, tipo, sei lá, a gente vai falar sobre autismo no caso, existe muito mais pessoas que... por exemplo, no caso do autismo, tem muito mais relevância e mais conteúdo para falar sobre o tema. Não significa que as pessoas que não têm conhecimento não podem falar. Elas podem opinar sobre o tema. Mas se elas estão certas no que estão falando, aí já é outro caso, entendeu? Então é isso que eu acredito. Eu acho que é uma questão de... Você pode falar, mas pelo menos tente tenha responsabilidade pelo que você está falando, né? Exatamente. Gente, eu tenho uma sugestão diferente hoje. Em vez de colocar em ordem, como é um tema que vai render um debate, a gente podia fazer um debate mesmo. Cada um vai falando e comentando o que acha. O que vocês acham? Para não ficar tão mecânico. Para mim, tudo bem. Tudo bem. Então vamos comentando. O que vocês acham sobre isso? Quem está, entre aspas, legitimado para falar sobre autismo? Eu acho que essa questão de a gente falar que a liberdade de expressão ela é plena, eu acho incorreto, até porque existem, por exemplo, se eu não sou da comunidade, ou mesmo sendo da comunidade, chego e começo a xingar todos os autistas. Se você falar que a liberdade de expressão é plena, você está legitimando esse tipo de atitude, sabe? Então existe algo que a gente chama de discurso de ódio, pode incorrer, inclusive, em crime. Então a gente tem que diferenciar e responsabilizar as pessoas pelos que elas falam também, sabe? Uma coisa é você falar o que pensa respeitando o outro, outra coisa é você atacar a pessoa
excluindo sendo excludente, por exemplo. E eu também acho que, como existe, eu sou daquele tipo de pessoa que acredita que não existe um. Tá, nem todo mundo é igual, mas existem uns certos casos que acontecem com muita gente, como por exemplo da hipersensibilidade, do meltdown. Eu sei que existe, não existe, nem todos os autistas são iguais. Não existe, não é isso que eu estou falando. Mas eu sei que existe muita coisa que acontece com muitos autistas. Hiperfoco. Não que seja exatamente hiperfoco, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. A maioria dos autistas vão ter, sim, algumas características. Concordo com o que você falou. Mas acho que lugar de fala, acho que é para todo mundo, na minha opinião. Eu acredito que todo mundo pode falar o que quiser, mesmo que não entenda do assunto. Porém, existe responsabilidade, então acho que é isso mesmo. Eu não. Eu acho assim que não tem problema, né? Qualquer um resolver falar, né, do assunto. É claro que assim, que quem é autista, que quem conhece autistas, que quem estudou sobre o assunto, tem mais experiência e às vezes até mais conhecimento para poder, para poder falar sobre o tema. E assim, mas em relação, né, a isso de liberdade de expressão, é, eu acredito que assim, que todo mundo tem o direito, tipo, de falar o que pensa, falar o que acredita, falar o que gosta, o que não gosta, contanto, tipo, que não desrespeite, contanto que não xingue, porque assim, porque discordar, não ser a favor da maioria, ter uma opinião diferente, e tal, todo mundo tem direito. Agora, assim, uma coisa muito diferente é querer xingar e querer desrespeitar. Igual, por exemplo, é possível discordar com respeito. Igual, por exemplo, eu já conversei com pessoas, principalmente no âmbito teológico, tipo assim, de eu discordar da pessoa em tudo, mas saber respeitar. E já teve outras pessoas também que muitas vezes até concordavam com a minha opinião, até concordavam, tipo, com o meu pensamento, mas tratou de forma tão, assim, tão desrespeitosa, tão mal educada, que, assim, que eu fui obrigada a falar, eu concordo com o pensamento do fulano, mas eu concordo com a atitude do Beltrano, entendeu? Sim, Então, claro. assim, eu já vivi esse tipo de situação, sabe? Respeito é bom, todo mundo gosta. E tem coisas, tipo assim, igual, por exemplo, eu sou uma pessoa que nada me ofende. Igual, por exemplo, se alguém chegar lá no meu Facebook, por exemplo, me xingar inteira, eu vou, eu vou rir, vou achar engraçado, ou vou falar uma coisa boa pra pessoa, isso não me ofende. Mas eu sei que, assim, que a maioria das pessoas se ofendem com esse tipo de coisa. Então eu não vou fazer. Então, assim, não tem nem muito tanto a ver com, assim, que tem muita coisa, tipo, que não ofende a gente, que não incomoda a gente, mas que incomoda o outro, e a gente deve evitar de fazer, entende? Sim, Eu sim. acho que é por aí. Igual a própria questão que está sendo colocada no tema, tanto que eu falei que é um dos que eu menos, né, teria algo a falar sobre isso, da questão de toxicidade, de comunidade autista e tal. Eu, sinceramente, não percebo. Tipo assim, eu acho que até hoje ninguém nunca me desrespeitou ou teve uma atitude tóxica comigo. Talvez até teve, mas assim, mas talvez eu não percebi, talvez aquilo não foi incômodo para mim, mas sim, mas eu pretendo ouvir, né, o que realmente acontece para poder aprender sobre isso e ver se consigo falar alguma coisa, porque até agora é um assunto totalmente novo para mim. Agora você, Kiwi. Posso falar? Assim, eu não acho necessariamente que a questão do lugar de fala é uma censura. Eu concordo que todo mundo precisa ter liberdade de expressão. Eu acho importante que tudo realmente precisa ser discutido, independente de ser meu lugar de fala ou não.
Mas a questão do lugar de fala, eu acho que ela é mais uma questão de respeito à pessoa que vive aquilo, entendeu? Não necessariamente que, por exemplo, está sendo discutido algo em relação à comunidade preta, né, das pessoas pretas. Não que eu não possa dar a minha opinião, não que eu não possa discutir sobre questões envolvendo a comunidade preta, mas eu preciso ter consciência de que nunca eu vou ter tanta consciência e tanto esclarecimento dessa realidade como eles, porque eu não tenho a cor de pele deles. Eu nunca sofri racismo como eles. Eu nunca sofri uma série de preconceito como eles. Então, a questão do lugar de fala é tu ter uma consciência de que aquela pessoa deve ter deve ter prioridade em falar sobre aquele tema, entendeu? Por exemplo, agora indo para a questão do autismo. Eu acho que não necessariamente precisa também ser autista para falar sobre autismo. Eu acho que a discussão ela é muito importante. Então, é bom ouvir a opinião dos familiares, é importantíssimo ouvir a opinião dos especialistas, dos pesquisadores, né, dos cientistas, mas é um pouco complicado, porque, assim, hoje em dia, com essas coisas de internet, de redes sociais, todo mundo acha que a sua opinião é certa, né? Todo mundo é muito certo da sua opinião. É verdade. Quando a gente fala de minoria, é por isso que eu digo que é importante a questão do lugar de fala, porque as minorias, elas sempre têm a sua opinião banalizada, entendeu? Porque elas são exatamente minorias, né? A gente sabe como, querendo ou não, a sociedade funciona, né? A gente quer acreditar que todo mundo tem os mesmos direitos, que todo mundo é respeitado da mesma forma, mas a gente sabe que não é assim. Existe uma separação muito forte entre classe, entre gêneros, entre raças, né? E os autistas não estariam distante disso. Nós somos uma minoria, entendeu? Nós não estamos no padrão que a sociedade considera como normal de comportamento. Eu Então, concordo. isso dá muita margem para desmerecerem e desvalidarem as opiniões dos autistas. Uhum. Primeiro, começando que a gente já é classificado como deficiente. Isso é muito delicado, é algo que eu ainda venho refletindo muito, né, sobre essa questão dessas nomenclaturas, o que é deficiência, o que não é. Mas, enfim, nós somos considerados deficientes cientificamente. Isso já dá margem para uma pessoa não levar a sério a nossa opinião. Daquele tipo, fulano é deficiente. Ele é deficiente mental, ele é deficiente mental, entendeu? Claro que ele não deve estar falando coisa com coisa. Eu tô certo, eu não sou deficiente, entendeu? Então, é por isso que eu digo que é muito importante essa questão do lugar de fala. Porque só quem é autista, nós sabemos como é passar por sendo um autista, como é sofrer preconceito, entendeu? Direto ou indireto, com Ainda olhares, bullying. né? Bullying, entendeu? Que a gente sabe que uma pessoa que não é autista não passa no nível que a gente passa. A gente sabe disso. Não é que a gente quer se fazer de coitadinho, de vítima. A gente sente na pele qual a diferença entre receber uma reação da sociedade sendo autista e observando as pessoas que não são autistas. A gente sabe disso. Eu posso Então, contar um por isso, caso? Rapidão. pode falar. Desculpa interromper. Não, não. Teve casos que aconteceu das pessoas ou rirem de mim, eu não lembro exatamente, mas já aconteceu casos das pessoas tipo fazendo um certo bullying, uma certa nesse nível. Aí eu exemplificar para quando depois disso acontecer, eu ir depois falar com alguém, aí a pessoa fala: "Ah, não, ela não estava rindo de você". Era rir mesmo. Aí ela falou: "Ah, não, ele não estava rindo de você". Aí eu, porque assim, como eu percebo quando a pessoa está rindo da minha cara ou não. Porque eu percebo que a risada, quando a pessoa está rindo da minha cara, é muito mais engraçada no sentido de potência, muito mais espontânea do que uma risada comum. Daí as pessoas falam: "Ah, não, ele não tá rindo de você". Não se preocupe, é normal. Tipo, é chato essa relativização, não, essa generalização, achando que eles entendem o que a gente passa. Entende?
Ou quando alguém fala assim, não é só com você, é com todo mundo passa por isso, todo mundo já sofreu. Sim, Mas e a gente, o nosso pessoal, parece que é jogado de lado, sabe? isso Assim, aconteceu comigo recentemente, inclusive. Eu postei no Facebook, eu falei, eu me considero uma pessoa subestimada pelas pessoas. Nossa, a quantidade de pessoas que veio lá falando, ah não, não se preocupe, Vitor. Subestimado é uma coisa comum na sociedade. Mais de 3 pessoas ou 4 falaram isso. Entende? E eles estão naturalizando isso, né? Se eles Pois estão é, vendo como comum, como isso se, não é um como se problema. os como se os Beatles fossem, sei lá, subestimados, sabe? Ridículo. Enfim. É por isso que eu digo que é importante essa questão do lugar de fala, porque ainda é algo muito pouco discutido, é muito cheio de estereótipo, como a sociedade lida com os autistas. Então, se a gente não chegar e falar, ei, é a minha vez de falar, nunca vão dar ouvidos pra gente, tá entendendo? Olha, por exemplo, tem uma médica que eu vou, uma gastrologista, ela falava de uma forma comigo, antes de saber que eu era autista, ela tinha toda uma forma de se comunicar comigo. Aí, durante, né, a consulta, eu fui falando algumas coisas e citei que eu era autista, né? Ela mudou completamente a forma como ela falava comigo. Eu não sei nem se ela percebeu isso, mas ela começou a falar como se eu fosse uma criança idiota, entendeu? Nossa, eu E eu, presenciei muito isso. Muito, muito. e eu fiquei comigo, eu fiquei só pensando, por que ela tá falando assim comigo? Tipo, eu posso me comunicar da mesma forma como ela estava falando antes. Tipo, ela mudou radicalmente, foi uma mudança muito forte, entendeu? Ou seja, não estou dizendo que ela me considera uma pessoa idiota, mas já está na cabeça dela, é uma coisa automática, porque é um estereótipo. Como ela não tem conhecimento profundo sobre autismo, veio aquele estereótipo na cabeça dela. Eu preciso falar de uma forma que ele me entenda, sabe? Como se eu fosse inferior intelectualmente. Foi essa sensação que eu tive, entendeu? Pois é. Então infelizmente, ainda, isso é completamente compreensível, né? O autismo, a descoberta do autismo é recente, né? Os debates sobre autistas ainda são muito recentes. Então, é inevitável a gente ter que lidar com esse tipo de estereótipo. Mas é isso que eu digo. Nós, autistas, nós já sabemos muita coisa porque a gente vive na pele. E a gente sabe que quem não é autista nunca vai saber tão bem como nós. Então, não é que eu queira calar todo mundo. Ah, não, vocês não vão mais falar. Mas eu acho importante, quando eu quiser falar, que todo mundo me respeite. Entendeu? Essa que é a questão de lugar de fala. Porque eles nunca vão saber como é estar na pele. É mais ou menos isso. Assim, O Fábio queria falar. ultimamente eu tenho estudado muito, né, no âmbito teológico, o lugar da experiência, a questão da experiência. Porque muitas vezes, sabe, assim, aquilo que é conhecimento teórico, que é conhecimento só escrito, ele não, se ele não for interiorizado na experiência, se não for uma coisa vivida, sabe? Aquilo não faz muito sentido. Seria quase que o mesmo, por exemplo, da gente ir num restaurante e ao invés de comer a comida, ficar discutindo o cardápio, sabe? E assim, e é isso que a modernidade muitas vezes fez, tipo, de querer explicar tudo com o racionalismo, de querer explicar tudo com a razão e desprezar o papel da experiência. E assim, eu vejo que, assim, que infelizmente muita gente sabe que se diz especialista e tal, muitos terapeutas, inclusive, não conhecem, sabe, de fato, o que é o autismo, o que que a gente sente, o que que a gente pensa, como que é a condição, acha que tudo, tipo, que tem só aquele estereótipo, igual, por exemplo, por que eu só fui diagnosticada com 26 anos? Porque o estereótipo, né, do autista é que a pessoa, tipo, que é antissocial, que não fala, que fala pouco, que é introvertido. E assim, eu sempre falei com todo mundo, sempre falei com desconhecido, eu sempre fui tão extrovertida ao ponto de ser até mesmo inconveniente.
Então, assim, então ninguém nunca cogitou essa possibilidade antes, sabe? Ontem mesmo, eu tava falando com uma menina e ela se descobriu que é autista também esse ano. E ela falou que adquiriu que tem um problema alimentar, tem um problema no estômago sério e que médico nenhum descobre que problema que é. E já fizeram 10 dietas com ela, já deram dezenas de remédio, já internaram, já fizeram de tudo com ela e não descobrem o que ela tem. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, eu não sou médica, mas eu sou autista como você, e eu tenho isso que você tem aí quando eu troco minha rotina de alimentação. Então, por exemplo, a gente, né, autista, em sua maioria, é regulado por rotina. Então, tem que ter rotina. Então, assim, o horário certo para comer, um tipo certo de comida, não pode substituir comida por lanche, esse tipo de coisa. Não pode mudar a rotina. Se mudar a rotina, que já aconteceu comigo 2 vezes, uma vez por causa de trabalho e uma vez quando eu coloquei aparelho, isso bagunça o organismo inteiro. Aí ela virou para mim e falou assim: você tem razão. Eu comecei a ter esse problema quando eu trabalhei e mudei meu horário de comer. Caramba. Tá vendo? Então, assim, a experiência, sabe? Assim, do que a gente passa, sabe? Acabou ajudando ela a descobrir uma coisa, tipo, que os médicos estão pelejando com ela, ó, há anos e anos e não descobrem. Sim, eu acho que às vezes falta para esses especialistas, sei lá, pararem de ler tantos livros e às vezes, sei lá, conversar com alguns autistas, sabe? Entender um pouco mais. Nem tudo está nos livros. É claro que é importante ler, mas com quantos autistas de verdade eles já conversaram, né? Já Ainda procuraram mais realmente. que. Porque, na verdade, a questão é o seguinte: o nosso cérebro funciona diferente, o nosso corpo funciona diferente, a gente processa a sensação diferente. Igual hoje mesmo eu fui no dentista fazer minha manutenção, a dentista virou para mim e falou assim: esse negócio é muito ruim, é muito azedo. Eu virei para ele e falei: não senti nada. Ela virou para mim e falou assim: mas todo mundo reclama, diz que é ruim, não senti nada. Em compensação, coisa que ela faz lá que ninguém acha ruim, para mim já é incômodo. Ou seja, o nosso organismo como autista funciona diferente. Então, assim, muitos ditos especialistas, tanto que dizem que é de autismo, tanto que não é, muitas vezes falta isso, entendeu? Partir mesmo para o campo empírico e conhecer, né, nossa realidade. Ainda Sim. mais porque existe muita coisa que foi descoberta no autismo, que na verdade tem muito mais que a gente pode vivenciar, entendeu? Tipo, existe, sei lá, acho que é muito mais complexo do que a ciência diz. Minoria nem sempre é ideologia. Porque minoria é questão numérica. Agora, o que é ideologia? A ideologia é você pegar uma parte da realidade e desprezar outra parte da realidade. Igual, por exemplo, na escola dominical da minha igreja, no primeiro trimestre, a gente estudou sobre isso. Igual se fala muito, por exemplo, que a esquerda é uma ideologia, não sei o que, não sei o que, não sei o que e tal. Mas muitos esquecem também que a direita se torna uma ideologia. Quando em nome da política, se é contra programas sociais, quando em nome da política acha que tudo é mimimi e não se importa com as pessoas, quando se esquece, né, dos valores cristãos de hospitalidade, de respeito à vida, e se respeita a vida de todas as pessoas, de igualdade, sabe? De justiça social. Hoje, por exemplo, ninguém mais pode falar em justiça social, que logo já é taxado de esquerdista. Mas não. Entendeu? Se a gente abrir na Bíblia, nos profetas, se fala bastante sobre isso. Então, assim, a realidade, ela não é preto no branco, esquerda
direita, um lado, outro lado. Não, a realidade, ela engloba, sabe? Vários aspectos. Então, assim, o que se torna uma ideologia é quando você pega uma parte e despreza todas as outras. Então, assim, quando que o autismo se tornaria uma ideologia? Seria quando se autistas tivessem preconceito e desrespeito com quem não é autista. Aí sim, mas a partir do momento que a gente que se fala que é minoria no que na questão de ser menos do que neurotípicos, isso não é ideologia, isso é uma constatação real. E outra coisa, o que seria, por que tem tanto autista autodiagnosticado? A questão não é essa. A questão é que, como já foi falado, como muita gente aqui já foi vítima disso, inclusive muitos profissionais de psicologia e até de psiquiatria, ainda estão presos lá naqueles estereótipos de autismo do passado e simplesmente são negligentes e não diagnosticam. Então, tem muita gente que pesquisa, que faz teste, que faz, às vezes, até consulta online, mas que não tem lá aquele laudo escrito para provar, tá aqui, para esfregar na cara. E, principalmente por causa dessa pandemia agora, que não está podendo muito sair por aí, ter consulta presencial, é por causa disso. Não é porque a pessoa quer se fingir de autista ou coisa do tipo. É porque ainda não teve a oportunidade de ter um laudo. Mas assim, a gente espera, né, que com os estudos, com os avanços que está tendo, que os profissionais se tornem mais capacitados para que não seja diagnosticar, igual diz que psicólogo não pode fazer diagnóstico, mas que pelo menos encaminhe. Vai no neurologista, vai no psiquiatra, coisa que comigo e com muita gente que eu já conversei nunca fizeram. Aí vai acabar, entendeu? Esse negócio de autodiagnóstico, digamos assim, porque quem deveria estar diagnosticando muitas vezes não está fazendo isso. Agora, por quê, né? Tem suspeitas. Eu não vou falar nada. Há exatamente essa questão de estereótipo, entendeu? Eu falo assim, que porque autista não sai de casa, não conversa, não interage. Igual, por exemplo, eu até tinha comentado que eu acho que nunca sofri preconceito, mas conversando aqui, né, eu tô vendo que já. Quantas pessoas já viraram para mim e falaram assim: nossa, mas você é autista, mas você é tão inteligente, você escreve bem, você fala bem, Você é um fez gênio. faculdade, você, entendeu? Você é cristã e ainda é pentecostal, que é barulhento, que só, como é que você aguenta, não sei o quê. Tem mesmo esse tipo de preconceito. Por quê? Porque muitas vezes pessoas estão presas, tipo, naqueles estereótipos ainda. Deixa eu dar minha opinião. Essa questão de autistas homens, autistas mulheres, quando tentam discutir as diferenças, não é necessariamente biológica, é mais uma questão social. Por exemplo, um homem, ele é tratado de uma forma socialmente, que é completamente diferente da mulher. Independente da personalidade da mulher, independente da personalidade do homem, a sociedade ainda tem uma forma específica de tratar o homem, de tratar a mulher. Uma forma específica de esperar uma resposta do homem e de esperar uma resposta da mulher. Existe essa diferença, isso é uma diferença social. Então, por exemplo, em autistas leves, né, como eu, como eu costumo dizer, às vezes eu sinto como se eu estivesse com um pé no mundo autista e com um pé no mundo neurotípico. Então, eu ainda consigo ter muitos filtros, eu ainda consigo ter uma preocupação maior com a expectativa da sociedade do que, por exemplo, um autista severo, né? No geral, na sua maioria, um autista severo não tem tanto essa questão de filtro do que a sociedade espera, como ele se comporta. Ele simplesmente vai ser ele.
entendeu? Eu, autista leve, eu ainda considero essas necessidades da sociedade. Então, por que tem menos diagnósticos em autistas mulheres do que homens? Não é porque cientificamente, biologicamente, isso não é comprovado ainda, que exista na genética do homem uma predisposição maior que a da mulher. É porque, como a mulher ela é mais cobrada socialmente, com uma série de comportamentos em relação ao homem, ela aprende, principalmente em autistas leves, mulheres, elas aprendem a mascarar muito melhor do que os homens. Porque as mulheres precisam ter um comportamento mais específico. Elas são mais reprimidas do que os homens. Então, elas acabam aprendendo a mascarar muito mais. E isso dificulta o diagnóstico. Então, quando eu falo que existe, sim, diferença entre autistas homens e mulheres, eu não estou falando de biologicamente. Eu estou falando de questão de expectativa que a sociedade coloca. Então, isso vai gerar um comportamento diferente na mulher e um comportamento diferente no homem. Se a mulher mascara, é porque ela precisa exatamente esconder quem ela é. Porque é isso que a sociedade espera dela. Você está entendendo? É muito complicado discutir essa questão de mulher, porque, por exemplo, tu já menstruaste? Eu nunca menstruei. Tu já foste assediado na rua, sexualmente, na mesma intensidade que uma mulher? Não, eu imagino que não. Eu também não. Eu tenho amigas, eu tenho mãe, eu tenho irmãs, eu já ouvi muitos relatos e não chegam nem um pouquinho mandando perto mensagem do nível que eu fui assediado. Então, é muito complicado a gente falar de uma realidade do que a gente acha, como as mulheres devem se comportar, ou se elas estão certas, se elas estão erradas, porque existem muitas diferenças entre um homem e uma mulher. Não só biológicas, mas de como a sociedade lida com essas diferenças. Essa questão aí que vocês falaram é verdade. Tanto que, assim, que quando eu fui na psiquiatra, né, a psiquiatra só falou que daria para me diagnosticar por duas razões. A primeira, porque eu tinha os relatos da infância, relatório de escola. E a segunda é que ela explicou que é o seguinte, que as meninas, né, elas se mascaram muito, sabe? E assim, e ao longo da vida, isso pode ajudar no sentido de parecer com todo mundo, mas quando chega na juventude, na fase adulta, aí a pessoa desenvolve depressão, ansiedade, toque, síndrome do pânico e um monte de coisa. Aí o psiquiatra tem que tratar cada um desses sintomas até conseguir chegar ao diagnóstico de autismo. E assim, e graças a Deus, e a Deus mesmo, porque só Ele para poder me dar força, né? E assim, que desde de pequena, de adolescente, eu não mascarava. Eu realmente nadava contra a correnteza. Eu não tinha turminha, eu não andava em turma, eu não andava em grupo, eu não copiava ninguém. Eu estava sempre ou com os mais velhos, ou com o livro na mão, sozinho, estudando. Então, assim, eu não mascarava. Eu só fui procurar realmente ter grupo a interagir na igreja. Porque antes disso, eu nem fazia questão. Então, assim, então isso me protegeu de muita coisa, sabe? E por isso que indo para o psicólogo, não, porque psicólogo diz que não dá diagnóstico. Mas indo para o psiquiatra, a psiquiatra chegou, disse assim, só de olhar dá para saber que é autista. Quase que não precisava nem da consulta. Porque eu realmente nunca me mascarei. E nem pretendo fazer isso. E outra coisa é que, imagina, para uma mulher já deve ser difícil viver com assédio, com esse tipo de coisa. Agora, para uma mulher autista que percebe inocência em todo mundo, que olha, digo inocência pela, você entendeu? Já tem os aspectos do autismo, deve ser muito mais sofrido, tem? É capaz de eu nem perceber se aconteceu. Sim, exatamente. Que todo mundo também deve ser o mais verdadeiro possível, que não deve mascarar, porque isso não vai ser bom para os outros e nem para si mesmo, principalmente para si mesmo.
né? Vai trazer um monte de problemas psicológicos se uma pessoa não está sendo sincera com a sua identidade. Mas, por exemplo, falando da minha experiência, eu fui diagnosticado adulto. Os meus pais tiveram uma criação muito conservadora, muito tradicional, e eu sempre fui uma criança muito diferente dos padrões do que eles consideram certo e errado. Então eu sempre fui muito reprimido, né? Eu não podia eu sempre tive posturas muito específicas de como eu me deito, como eu me sento, né? Eu sempre tive muito estímulo quando eu era criança, né? Então, os meus pais não tinham a consciência de que aquilo era uma particularidade minha, entendeu? Que era uma parte de mim. Eles achavam que aquilo deveria ser reprimido, né? E que eu deveria ser ensinado a forma correta de como se comportar socialmente. Então, isso foi muito forte na minha criação. Isso foi uma criação um nível de repressão muito intenso. Então, eu cresci, né, com essa dificuldade em perceber o que eu sou e o que eu devo ser. Então, eu acabei mascarando muito. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente não consegue refletir muito. Os nossos pais falam que é assim que deve ser, então deve ser assim, né? A gente vai acreditar. Então, eu cresci sempre reprimindo muita coisa. Parecia que o meu corpo queria se expressar de uma forma, eu queria agir de uma forma, eu queria falar de uma forma, mas vinha aquelas lembranças dos meus pais. Não, não pode, não pode, não pode. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Então, essa pressão fez com que eu mascarasse. Então, não é que é uma coisa que eu queria naturalmente mascarar. Conscientemente, ninguém quer mascarar. Mas por uma pressão externa, familiar, social, a gente acaba mascarando, entendeu? Se tu tiveste a oportunidade de ser uma pessoa mais verdadeira, o Aleph é muito bom, perfeito, entendeu? Mas nem todo mundo tem a mesma criação, nem todo mundo consegue alcançar essa mesma compreensão de si, né? Então, quando eu falei da questão das mulheres, dos homens, é isso que eu quis dizer, né? Que na maioria, não estou generalizando as mulheres, não estou generalizando os homens, tanto é que eu sou homem, mas eu tive muitas questões de mascarar, né? Mas na sua maioria, as mulheres têm mais dificuldade por isso, porque elas acabam recebendo uma pressão maior da sociedade e elas acabam mascarando mais. Mas isso não é generalização, é uma questão só de maiorias e minorias. Kira, né? É assim que pronuncia. Na verdade, assim, realmente é um nadar contra a maré, sabe? A frase que eu mais ouvia na minha infância e adolescência é: mas todo mundo é assim, mas todo mundo faz isso. E a minha frase preferida era: eu não sou todo mundo. Entendeu? Eu não quero saber, eu não sou todo mundo. Então, assim, mas realmente é um nadar contra a maré, mas é um preço, assim, que valeu a pena. Hoje até o meu psicólogo fala, sabe? Meu psicólogo fala que hoje eu tenho uma saúde mental boa, uma saúde física boa, por causa disso. Então, o que eu ia falar é que esse negócio de a gente não mascarar a nossa própria identidade, eu acho até uma coisa boa, porque mesmo se você não contar com a questão social, os amigos que você tem são muito mais duradouros, os poucos amigos que você do que as outras pessoas. Tipo, você vê muita gente fazendo sua máscara e fazendo tanta besteira, e a gente vê essas pessoas fazendo que a gente não sabe, né? Quando a gente é nós mesmos, quando a gente se torna a gente mesmo, a gente percebe que as pessoas confiam mais na gente, que as pessoas entendem quando a gente fala, as pessoas ajudam geralmente, os nossos amigos de verdade, sabe? Então, eu acredito que esse é um ponto válido para se discutir, entende? Com certeza, e é por isso que eu acho muito importante a gente conversar sobre autismo e ouvir pessoas autistas, porque as famílias neurotípicas, na sua maioria, eles não têm essa compreensão de como é ser autista, e eles não têm a compreensão de como a criação deles podem afetar tão negativamente o psicológico de uma pessoa autista. Então, por isso que é muito importante ouvir os autistas, a sociedade ter mais consciência de como são as particularidades dos autistas. Por exemplo, imagina se hoje ainda é difícil
para uma família respeitar as estereotipias de um autista, imagina antigamente. Como eu Pois falei, é. eu tinha muita estereotipia. Eu tinha muitas estereotipias. Eu tinha muita ecolalia, eu tinha muita estereotipia. Eu sou também hiperativo, então eu não parava um segundo. Eu sempre estava pulando, eu sempre estava fazendo movimentos com os pés, arrastando o pé no chão, encostando na parede, tendo Kiri. posturas. Oi. Desculpa interromper, só queria contar um caso. É que em 2015 eu tive 3 tiques. Passou um mês eu tive um tique, passou um segundo eu tive outro tique, passou o terceiro eu tive outro tique. Tudo coincidentemente relacionado com autismo. Então, entendo o que você fala. Pode falar. Referente, acho que foi o Kira que falou, uma das melhores experiências que eu já tive no tempo de escola foi uma vez que os meus colegas estavam aprontando e eles disseram que fui eu. Aí eu falei que não fui eu e que tinha acontecido a coisa de outra forma. E a turma inteira contra mim. Aí a diretora da escola virou e falou assim: a Aleph pode ser a pessoa mais insuportável, chata e com defeitos do mundo. Mas uma coisa eu tenho certeza, mentirosa ela não é. Assim, foi uma das melhores coisas que eu já ouvi. Pegando o gancho nessa questão de confiança, né, que você falou. Entendeu? Tipo assim, a pessoa reconheceu, eu podia ter todos os defeitos do mundo, mas mentirosa eu não era. Ou seja, se eu falei que eu não fiz, eu não fiz. Se eu falei que não foi daquela forma, não foi. E assim, isso foi muito bom. Isso acontece comigo também. Por exemplo, já aconteceu de eu fazer uma coisa escondido da minha mãe. Não foi o tempo todo, confesso, mas já aconteceu várias vezes de eu fazer uma coisa escondida da minha mãe. Aí eu vou lá, minha mãe chega e fala: mãe, eu fiz isso aqui. E mesmo que antes eu esteja escondendo, quando eu fiz e ela chegou, eu mostrei: mãe, eu errei, eu menti pra você, entendeu? Então, é isso, a gente não se sente bem escondendo. Não sei se é todo mundo, mas a gente não se sente bem escondendo as coisas dos outros. É uma questão social, mas enfim. Muito obrigado se você chegou até aqui. Esperamos que vocês tenham gostado, sinceramente. E contamos com vocês na semana que vem, que daremos continuidade ao tema, falando especificamente sobre mais um tema polêmico, que é a utilização de um termo meio controverso na comunidade, que seria o termo anjo azul. Esperamos vocês lá e contamos com você. Muito obrigado.